Sextou, amigos, e lá vamos nós com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões, né? Você que nos acompanha pode participar do nosso vídeo aqui, né? Deixando o seu like, clicando no joinha aí, né? Para deixar o seu like. Você pode também comentar os nossos vídeos. Você pode nos ajudar distribuindo aí, né? O link nos grupos de WhatsApp, como a gente já tem feito, e se inscrever, né? Muito importante a sua inscrição, né? Aqui no canal. Esse que é o canal independente, né? Totalmente independente, amarrado com ninguém, né? E vamos com as informações de hoje, então, dessa sexta-feira, que tá bastante agitada, né? Lá para os lados de Brasília, né? Tá bem agitadão. E já já a gente vai falar das informações que vem, né? Do desgoverno Lula. E hoje o relator na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ da Câmara, deputado Alfredo Gaspar, ignorou o ofício do Supremo Tribunal Federal, o STF, e seguiu pela suspensão integral do processo de ramagem. Aprovado na CCJ, vai a plenário pelos 257 votos. O deputado não é mais do União Brasil, agora ele é do todo-poderoso União Progressista, e claro que isso pesa, né? Em tese, na integralidade, a decisão ajuda sim Bolsonaro e confirma a teoria que, mesmo pressionados, Mota e Lira agem nos bastidores, né, nas sombras. Agora, com uma possível CPI do INSS, a Câmara ganha mais uma carta para negociar, colocando Lula na parede para afrouxar a resistência à anistia, né? E o Hugo da Mota, o presidente da Câmara, ele, não sei se é um jogo de cena, né? Mas hoje ele deu uma amostra de que pode confrontar o governo e o PT, né? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, né? Surpreendeu nos bastidores políticos ao adotar uma postura mais firme diante do Partido dos Trabalhadores, o PT, durante reunião de líderes realizada na quarta-feira, dia 30 de abril, em Brasília. Até então, visto como excessivamente alinhado ao governo, Mota inverteu o jogo ao repreender a bancada petista e abrir espaço para dialogar com os bolsonaristas sobre o projeto, sobre o PL da anistia, né? De acordo com relatos de parlamentares, a reunião, Mota dirigiu duras críticas ao líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, do Rio de Janeiro, por ter recorrido ao Supremo Tribunal Federal, o STF, para impedir que a casa apreciasse a proposta de suspensão das ações contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, investigado por supostos abusos cometidos quando comandava a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Mota questionou a incoerência de parlamentares que condenam a interferência do STF nos assuntos legislativos, mas que não hesitam em acionar a corte quando seus interesses estão em jogo. O gesto foi interpretado como um freio ao protagonismo judicial em matérias internas do Congresso. No mesmo encontro, o presidente da Câmara demonstrou disposição para dialogar com lideranças da direita sobre a tramitação do projeto de anistia aos envolvidos nos eventos de 8 de janeiro. O tema é considerado prioridade absoluta por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vem pressionando o legislativo por uma resposta institucional ao endurecimento das punições impostas pelo STF. Segundo fontes da ala conservadora, Mota mostrou-se receptivo à ideia de pautar uma proposta intermediária articulada pelo Centrão que possa contemplar parte das demandas das demandas bolsonaristas, né? Uma reunião decisiva está agendada para terça-feira, dia 6 de maio, com o objetivo de alinhar o conteúdo do projeto antes da apresentação formal pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, né? Na verdade, eu sempre fico preocupado com essas possibilidades de jogo de cena, né? Mas ele parece que deu uma reagida aí, né? E vamos ver se ele vai seguir nesse ritmo, né? Eu acho que Câmara e o Senado precisam botar um freio, sim, no STF, porque a coisa está indo de mal a pior. E o ministro do Lula, né? O Lupe não aguentou, né? Caiu. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, do PDT, anunciou a demissão do governo nesta sexta-feira, dia 2. Sua gestão estava em crise desde que uma investigação revelou um esquema de fraudes e desvios de dinheiro de aposentadorias, né, e pensões.
no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Ele distribuiu uma nota, né? Abre aspas para o Lupe. Entrego na tarde desta sexta-feira, dia 2, a função de ministro da Previdência Social ao presidente Lula, a quem agradeço pela confiança e pela oportunidade. Escreveu Lupe em uma rede social, né? Presidente licenciado do PDT, Lupe estava desde o início do governo, há 2 anos e 4 meses, à frente do ministério que tem o INSS em sua estrutura. O novo ministro será o ex-deputado em número 2 de Lupe, Volney Queiroz, que tem um passado meio estranho também, né? Lupe disse que não foi citado nas investigações e negou participação em irregularidades. E disse tomar a decisão com a certeza de que seu nome não foi citado em nenhum momento nas investigações. Claro que foi, né? Senão não caía também. E as investigações estão em curso, né? E apuram as possíveis irregularidades. Possíveis não, né? As irregularidades no INSS. 6 bilhões só o furo, né? O roubo da pensão dos velhinhos. 6 bilhões e 300 milhões de reais. Esse o prejuízo, né? Roubando dinheiro de velhinhos, né? E um deputado socialista recebeu mais de 5 milhões de reais, né? De entidade investigada nesse roubo do INSS aí, né? Coisa só piora e o escândalo cada vez ganha proporções mais estapafúrdias e novas ramificações. Pode ter certeza que isso aí é aquela história, né? Quanto mais mexe, mais fede. Pode continuar aí que vai aparecer mais coisas aí. O deputado estadual do PSB do Maranhão, Edson Araújo, recebeu no período de 1 ano 5 milhões e 400 mil reais de uma das entidades investigadas no esquema bilionário de fraudes contra aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Os pagamentos ao parlamentar foram feitos entre maio de 2023 e maio de 2024 pela Federação das Colônias dos Pescadores do Estado do Maranhão, que entrou na investigação por ter recebido 400 mil reais da Confederação Brasileira dos Trabalhadores de Pesca e Aquicultura, a CBPA, entidade que arrecadou 99 milhões com descontos de mensalidades de aposentados. De acordo com a Polícia Federal, as transações envolvem valores expressivos e desconexos com a capacidade econômica do parlamentar, com suspeita de ocultação de bens e patrimônio ou sonegação fiscal. Quando recebeu os recursos, Edson Araújo ocupava a Secretaria da Pesca do Governo do Maranhão. O relatório da Polícia Federal diz o seguinte: pelo histórico de ocupação dos cargos públicos políticos, é possível inferir que a arquitetura dos fatos muito possivelmente se deu no exercício das funções públicas, uma vez que, de alguma forma, sempre ligados à área de atuação da CBPA, principal investigada nesse inquérito policial. E o pessoal da esquerda, né, que diz que gostam de pobre, mais um aí, agora do PSB, roubando dinheiro de velhinhos, né? E o deputado Marcel Van Hatten, ele publicou hoje em suas redes sociais, né, alguns trechos da conversa que teve com Glenn Greenwald, o jornalista que foi, né? E ele disse ser perguntado ao Glenn Greenwald sobre o papel de Alexandre de Moraes na perseguição a opositores, inclusive bolsonaristas, e sobre o impacto das decisões do STF na liberdade de imprensa no Brasil. Glenn foi direto. Para ele, não é só ser bolsonarista, né, que virou crime, como ele havia sustentado. Criticar Moraes também é crime. Falamos sobre censura, medo na imprensa e o absurdo de um ministro atuar como vítima, investigador e juiz ao mesmo tempo. Deveria ser chocante ouvir de um jornalista internacional que nunca viu nada parecido em outras democracias. No Brasil do PT, do Lula e do STF, de Moraes, porém, infelizmente, já não há mais surpresa nisso. Na verdade, como bem disse Glenn, Moraes acha que ele é a democracia, né? E o Glenn, ele tem falado com jornalistas, né, de outros países, e os jornalistas ficam abismados, né, com o que está acontecendo aqui no Brasil. E já que nós falamos de Alexandre de Moraes, durante uma acalorada sessão da Comissão de Segurança Pública no Senado, realizada na quarta-feira, dia 30, a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, chamou a atenção ao questionar publicamente a sanidade mental do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. Em sua fala, Damares sugeriu que o magistrado seja submetido a um exame psiquiátrico, sob o argumento de que suas ações podem comprometer a segurança pública nacional. Abre aspas para a senadora Damares.
Acho que ninguém nunca pediu um exame de insanidade mental, e é possível na legislação brasileira pedir um exame de insanidade, né? De insanidade mental de qualquer autoridade. Esse homem pode colocar em risco a segurança pública de uma nação. Então acho que nós vamos ter que começar a pensar, talvez não seja de caráter, talvez ele esteja com um complexo de perseguição e isso é doença mental. E nós vamos ter que tomar uma atitude também, declarou a senadora em tom crítico e incisivo, né? Ela é sempre muito incisiva, a Damares. E a declaração foi feita durante uma audiência com o jornalista Glenn Greenwald, convidado para prestar depoimento sobre ameaças de morte supostamente dirigidas a Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes. Segundo Greenwald, áudios e mensagens obtidas por sua equipe de reportagem revelariam que Tagliaferro estaria temeroso de sofrer represálias após vazamentos de informações comprometedoras sobre ordens que alegadamente teriam partido do STF. Vamos lá falar dos nossos patrocinadores, né? O nosso amigo Carlos Dalzac já está preparando o espetinho, né? Que o pessoal, na sexta-feira, vai ali, né, na conveniência, tomar uma cervejinha gelada, tomar um guaraná, né? Um ambiente bastante familiar. Aquelas pessoas que não querem pegar fila em supermercados, vai rapidinho ali, né? Na conveniência Baturité do Carlos Dalzac, que vai encontrar muita coisa por lá, né? Que você pode encontrar nos mercados também. E claro, né, o atendimento nota 10 do Carlos, né, e de sua família lá na conveniência Baturité. Também a Solo Forte está conosco já desde o início do nosso canal Fatos, Informações e Opiniões, né? E está sempre com a gente nos ajudando e colaborando, né, nesse novo canal aí que é a voz da população. E claro, né, nós temos também aí a Cop Home Office, que está conosco, né, nesse projeto, num projeto arrojado, né, em um conceito diferente, né, de morar e empreender. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Cop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança, o Cop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto, né? Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Venha morar, empreender e ser feliz na Cop Home Office, né? Cop incorporadora e construtora que tem aí apartamentos de 43 a 259 metros quadrados, salas comerciais a partir de 23 metros quadrados, nesse projeto inovador, moderno e arrojado, perfeito, né, da Cop Home Office. E o prédio está sendo levantado ali na rua Deputado Aral Moreira, né, em frente ali praticamente ao supermercado Bom Gosto. E o nosso plantão de vendas, a nossa equipe também está ali, né, no prédio do supermercado Bom Gosto, praticamente na frente do prédio que está sendo construído já em fase de conclusão. É só você chegar ali, a nossa equipe estará pronta para te atender e recepcionar quem tiver interessado, né, em ver a planta, ver valores, né, desse grande empreendimento, desse projeto diferente, né, de morar e empreender aqui em Ponta Porã. Um prédio que vai modernizar ainda mais a nossa princesinha dos Ervais. Seguindo com as informações aqui, ó, o pastor Silas Malafaia utilizou suas redes sociais nesta quinta-feira para se posicionar firmemente em defesa do deputado federal Sóstenes Cavalcante do PL do Rio de Janeiro. Após o parlamentar ser intimado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, a manifestação de Dino, segundo Malafaia, representa uma tentativa de intimidar o Congresso e barrar o avanço do projeto de anistia aos presos investigados pelos atos de 8 de janeiro. Malafaia relembrou a declaração de Sóstenes à imprensa, em que o deputado afirma que caso o presidente da Câmara, Hugo Mota, republicanos da Paraíba, continue a desrespeitar o acordo firmado com a maioria dos parlamentares sobre a urgência da votação da chamada anistia humanitária, o partido poderá romper o pacto de distribuição de emendas, retirando de Mota o controle sobre 70% dos recursos.
A resposta do STF veio em seguida, com Flávio Dino exigindo explicações em até 48 horas. E o líder religioso repudiou a atitude, né? Sempre muito incisivo também, né? O pastor Silas Malafaia. Abre aspas para o Malafaia. Não, isso não é possível. Isso é um absurdo. O deputado Sóstenes Cavalcante, que é macho e sabe seus direitos e deveres, ele diz, está na imprensa, eu não devo resposta e satisfação sobre isso, segundo disse o Malafaia, né? Ele ainda citou o artigo 53 da Constituição, que garante a inviolabilidade de deputados por suas opiniões, palavras e votos. Malafaia também acusou o Supremo Tribunal Federal de exercer uma pressão indevida sobre o Legislativo para impedir o avanço do projeto de anistia. Segundo ele, a fala recente do senador Davi Alcolumbre, mencionando a possibilidade de suavizar a pena em vez de aprovar uma anistia total, é reflexo dessa pressão. Isso é uma vergonha, nós não queremos meia sola de anistia, afirmou o pastor Silas Malafaia, que questionou a autonomia do Congresso e criticou o que considera uma interferência do Judiciário no processo legislativo. Desde quando o Congresso Nacional tem que pedir autorização ao STF para fazer lei? O Congresso Nacional não é capaz nem do Poder Executivo nem do Poder Judiciário, segundo Malafaia. Ao final do vídeo, o Malafaia convocou a população a participar de uma caminhada pacífica em defesa da anistia, marcada para a próxima quarta-feira, dia 7, às 16 horas, em concentração em frente à Torre de Televisão de Brasília. A manifestação seguirá até o Congresso Nacional em apoio à proposta de anistia aos envolvidos do atos de 8 de janeiro. E o Sóstenes Cavalcante, por sua vez, em comunicado divulgado nas redes sociais, fez um apelo aos aposentados e pensionistas do INSS. Pegue alguém da sua família e vá com ele ao banco o mais rápido possível. Veja lá o seu extrato se não tem nenhum desconto indevido. Se tiver, corte imediatamente. Na sequência, o parlamentar afirma: estão roubando os aposentados e pensionistas do Brasil. E quem mais foi beneficiado com este roubo foi o sindicato do irmão de Lula. E diz ainda: a maioria deste roubo está acontecendo com aposentados do Nordeste. E Lula se elegeu para roubar os nordestinos. Quem poderia imaginar, segundo ele, né, que sempre fala do Nordeste, né? Estão roubando aí os velhinhos lá do Nordeste, né? Então, principalmente da região Norte e Nordeste, né? Pois é, votaram nele, né? Pois é, mas o STF também está pensando aí, e estudando, avaliando uma flexibilização das penas para os envolvidos em 8 de janeiro. A pressão é forte, né? E não é só dos deputados, né? E a coisa, eles começam a querer se mexer para tentar dar uma mudada nessa situação aí, né? Se vai acontecer, a gente não sabe. Mas é tudo para barrar o projeto de lei da anistia. Vamos agora então falar de campeonato Copa do Brasil, né? Que ontem nós tivemos o encerramento dos jogos aí de ida, né, da terceira fase da Copa do Brasil. Vamos ver como é que ficou, quais são os resultados, né, até aqui dessa primeira rodada dos jogos de ida, né? O Operário de Ponta Grossa empatou em 1-1 com o Vasco da Gama. O Fluminense ganhou do Aparecidense por 1-0. O Paysandu foi derrotado pelo Bahia 1-0 em casa, né? Bahia, bom resultado fora de casa. E o único que goleou ali foi o Botafogo, venceu o Capital por 4-0. Agora faz o jogo de volta no estádio Mané Garrincha. O Internacional ganhou do Maracanã por 1-0, com gol já no finalzinho. Retrô e Fortaleza empataram em 1-1. E o Brusque ficou no 0-0 com o Atlético Paranaense. O Ceará foi derrotado pelo Palmeiras 1-0. Maringá e Atlético Mineiro empataram em 2-2. O Botafogo da Paraíba foi derrotado pelo Flamengo por 1-0. O São Paulo ganhou do Náutico por 2-1. O Cruzeiro fez 2-0 no Vila Nova. Santos e CRB empataram na Vila Belmiro 1-1. O Novo Horizontino recebeu o Corinthians e foi derrotado 1-0. O Criciúma ganhou do Bragantino por 1-0 e o Grêmio foi derrotado pelo CSA no estádio Rei Pelé por 3-2. Então só o Botafogo dos grandes teve vida tranquila, teve vida fácil. Ganhou do Capital do Distrito Federal por 4-0. O restante é um golzinho aí de diferença e uns vão jogar fora de casa, né? Vamos ver o que vai dar. Os próximos jogos, né? Nós teremos aí na terça, dia 20, então começa dia 20 até 22, né? Para decidir aí os classificados da próxima fase. O Vasco joga contra o Operário no São Januário, na terça, dia 20. No dia 21 tem Aparecidense e Fluminense, lá no Serra Dourada.
Na Fonte Nova tem Bahia e Paysandu. No Mané Garrincha tem Capital e Botafogo. No Presidente Vargas tem Maracanã e Internacional. No Castelão tem Fortaleza e Retrô, no dia 21, né? Na Liga Arena tem Atlético Paranaense e Brusque. O Palmeiras recebe o Ceará, né, no jogo da volta, no dia 21. Também no dia 21 tem Flamengo e Botafogo da Paraíba. No dia 20, nos aflitos, tem Náutico e São Paulo. No dia 22, no Serra Dourada, tem Vila Nova e Cruzeiro. No Rei Pelé, 22 também, tem CRB e Santos. No dia 21, na Neoquímica Arena, tem Corinthians e Novo Horizontino. No dia 22, Bragantino e Criciúma, no Cícero de Souza Marques, né? E na Arena do Grêmio, o Grêmio recebe o CSA com a missão de vencer, né? Porque perdeu o jogo fora de casa. No Campeonato Brasileiro teremos jogos no final de semana, né? Teremos aí a 7ª rodada começando amanhã. Aliás, hoje, né? Hoje, nessa sexta-feira, já tem São Paulo e Fortaleza às 20h30. No Maracanã, amanhã tem Fluminense e Sport. Na Neoquímica Arena, também amanhã, 17h30, tem Corinthians e Internacional. No Presidente Vargas, também no sábado, o Ceará joga contra o Vitória às 17h30. Lá em Salvador tem Bahia e Botafogo às 20 horas. No domingo, às 15 horas, tem Vasco e Palmeiras no Mané Garrincha, em Brasília. Na Arena do Grêmio, domingo também às 15 horas, tem Grêmio e Santos. No Mineirão, às 17h30 do domingo, tem Cruzeiro e Flamengo. No Cícero de Souza Marques tem Red Bull Bragantino e Mirassol às 18 horas da segunda-feira. Também na segunda-feira, às 19 horas, tem no Alfredo da Cunha, em Caxias do Sul, Juventude jogando contra o Atlético Mineiro, né? E a rodada da Copa Internacional dos Veteranos da Fronteira, deixa eu ver se eu tenho aqui. Vai ser difícil pegar agora, mas em todo caso, né, vamos falar aí que a Copa dos Veteranos da Fronteira, ele tem sequência neste domingo, né? Então não vamos ter os jogos aqui, mas na segunda-feira eu trago para você o resultado dessa penúltima rodada da primeira fase da Copa dos Veteranos, né, da Copa Internacional dos Veteranos da Fronteira. Jogos lá no campo da Noroeste, no campo do Zé Balão, e também lá na Arena Master, né? Que é em frente ali a Fundação de Cultura e Esporte de Ponta Porã, em frente à FUNCESP. Deixa eu ver se eu tenho aqui, se eu consigo aqui essa rodada para a gente passar aqui, né? Vamos ver se eu consigo aqui. Não vai dar, né? Mas aí na segunda-feira eu trago o resultado dos jogos em que vai acontecer neste domingo, a partir das 8 horas, lá na Arena Master e também no campo do Zé Balão, lá no campo da Noroeste. São essas as informações. Tenham um excelente final de semana, né? Vamos lá descansar, quem vai descansar, né? E quem vai trabalhar no fim de semana tem um bom trabalho. Fiquem com Deus e até segunda-feira com mais informações. E claro, acontecendo alguma informação urgente, nós entraremos aí imediatamente para passar essa informação para você que nos acompanha aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno no YouTube.